Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí, 7º ano, para falarmos um pouco sobre eles, os povos pré-colombianos, né? Ou também conhecido como os primeiros povos da América. Na região da América, antes de ser descoberta pelos europeus, né, mais precisamente pelos espanhóis, já habitavam essa região povos, né, de uma civilização muito semelhante aos povos que viveram na antiga Mesopotâmia, na região europeia e indo-asiática, tá certo? Esses povos não tinham ligação nenhuma, mas eles se desenvolveram com características muito semelhantes, né? Além dessas três grandes civilizações, maias, incas e astecas, tá? Também se desenvolveram no território americano povos nativos, né, que foram batizados de índios, por acreditarem os colonizadores espanhóis que se tratava do território indiano, tá certo? Assim, todo o nativo desse território, né, do território ao qual vivemos, ao qual está situado o nosso país, ficou conhecido como indígenas, tá? Alguns viviam de forma mais rudimentar, mais rústica, mais semelhante lá ao período do Neolítico, tá certo? Finalzinho do Paleolítico e início do Neolítico, e outros já viviam de forma mais evoluída em termos de organização política, religiosa e militar. E um desses povos foi o povo maia, tá certo? Que já era dividido em cidades-estados, na verdade, civilização maia, situado entre as regiões aí mexicana, tá certo? Lá e um pedacinho da América Central. Esses povos foi considerado aí um dos povos quando os europeus chegaram, né, quando os espanhóis chegaram à região da América Central, já era uma civilização que estava em decadência, tá certo? Temos os povos incas, esses povos também chamados de povos das montanhas, tá? Habitavam a região onde hoje se localiza, né, naquela época já se localizava também, mas hoje conhecido, né, digamos mais popular, a Cordilheira dos Andes, tá certo? Então os povos incas se localizavam lá na região do Equador, na região do Chile, tá certo? E vai ter aí uma das cidades muito conhecidas, né, que é Machu Picchu e Cusco, tá certo? Essas cidades vão ser cidades aí bem famosas. Cusco vai ser a capital do Império Inca, tá? E vamos ter o mais glorioso entre todos os povos, que foi o povo astecas. Ficou situado aí na região do centro ao sul do México, tá certo? Onde se desenvolveu muito e foi uma das civilizações que estava ascendendo, ou seja, era grandiosa na época da chegada aí dos povos espanhóis, tá certo? Então esses povos se desenvolveram. Eram povos extremamente organizados, tanto é que os europeus se surpreenderam com a organização em termos de cidades belíssimas, com praças, centros cívicos, religiosos, tá? Monumentos que representassem, lembrando que a religião era extremamente politeísta, eles tinham organização jurídica, social, divisão de classes, tá certo? Então cada um já mantinha aí a sua divisão de classe, diferente dos povos, né, dos índios, dos outros índios que habitavam, beleza? A região. Diante dos aspectos culturais, né, a vida religiosa deles era muito pautada na questão dos aspectos relacionados aos fenômenos da natureza. Então eles acreditavam muito nos fenômenos da natureza, usavam de sacrifícios humanos, acreditavam em vários deuses e tinham representantes que eram os seus imperadores, tá certo? Eram muito comuns, né, tanto os maias como astecas e incas possuírem, tá certo, pirâmides. Vejam, pirâmides muito semelhantes àquela que estudamos lá no período
da antiguidade, quando estudamos aí os povos mesopotâmicos, os povos babilônios, tá certo? Eles não tinham ligação nenhuma, mas os povos se desenvolviam, né, e tinham necessidades. As pirâmides, elas serviam para quê? Bom, elas serviam, né, para cultuar os deuses, serviam de templos, serviam de encontros políticos, tá certo? De armazenamentos. Então tinha muito essa pegada, tá? Sem contar que os maias, né, foi atribuído a eles uma certa mitologia, porque eles eram estudiosos, amantes árduos da astrologia, e eles chegaram a uma conclusão que a cada 5.000 anos os planetas eles chegavam a um alinhamento, tá certo? Ou seja, um ia ficar atrás do outro como se fosse uma fila indiana, e esses 5.000 anos ia dar justamente no ano de 2012. Daí a grande mitologia, o grande mito de que o mundo iria se acabar em 2012, segundo o calendário maia. Porque na visão dos maias, os planetas se ordenando, né, ficando em filinha indiana, planetas iriam cobrir a radiação que o Sol iria enviar à Terra, e a Terra sem radiação solar, ela não existiria, né? Pelo menos não a vida na Terra. Então nessa lógica iriam morrer aí todas as pessoas, tá certo? Passamos por 2012, chegamos ao 2020, encontramos aí uma pandemia e graças a Deus o mundo não se acabou. Isso eles eram aí conhecedores muito fervorosos relacionados à matemática, tá? Inclusive o número 0 era representado por uma concha. Eles tinham aí as escritas hieroglíficas, né, que eram símbolos, sinais que representavam frases ou tinham significado específico, tá certo? Eram voltados à questão do artesanato, né, muito voltado às peças de artesanato para o seu próprio dia a dia, tá bom? Tinham divindades, né, como toda e qualquer religião vão ter divindades maiores e divindades aí de menores patentes, né? O Itizana seria o deus dos céus, do dia e da noite, tá? Como se fosse um criador. Acreditavam no mundo infernal, né? O inferno era o mundo ao qual eles estavam, tá certo? E praticavam sacrifícios na tentativa de agradar aí os deuses, né? Sacrifícios humanos, assim como os outros nativos, eles não acreditavam que pessoas que fossem deficientes, elas eram pessoas produtivas, tá certo? Muito pelo contrário, essas daí traziam muita negatividade às suas civilizações, tá bom? Veneravam seus antepassados, né? Então, os antepassados tinham aí uma grande importância, um grande valor, tá certo? Em relação às atividades econômicas, maias criavam animais domésticos, praticavam agricultura, principalmente o milho, desenvolvia naquela região, criavam canais, terraços, né? Enfim, faziam com que as condições de terreno acidentado acabassem desenvolvendo aí uma agricultura para sua própria sobrevivência, motivo pelo qual acabaram se transformando em civilizações. Praticavam queimadas para abrir lavouras, né? Isso também acabava, de certa forma, num primeiro momento, fertilizando o solo, só depois que empobrecia. Os principais produtos industriais eram tecido. É claro que não havia indústria como a gente pensa hoje. Claro, algo muito rústico, tá certo? Usavam muitas penas, né, plumários de animais e tal, principalmente de aves, e a cerâmica, né? Já os povos astecas eram um povo muito guerreiro, tá certo? Eles lutavam contra outros povos nativos, os tornavam escravos, tá certo? Conquistavam diversas tribos, tinham duas religiões, né, uma pública e uma privada, então eles já pensavam na ideia de privado e não coletivo, tá? A religião se caracterizava aí pela ausência da ética e da busca da perfeição espiritual, ou seja, valia tudo, tá certo? Havia grande necessidade de sacrifícios humanos para agradar os deuses, né, que estavam sujeitas aí às suas vontades, tá? Então eles faziam assim, sacrifícios humanos eram muito comum. Quem já assistiu aquele filme
Eu tô esquecida o nome do filme, gosto muito do filme, rapaz. Eu sempre retrato que ele traz a história de dois espanhóis que fogem aqui para a região das Américas e acabam encontrando, né, possivelmente com os povos que se classificam como os povos astecas, e há muito ouro nessa região, tá certo? A partir daí começa a demonstrar. Eldorado é o nome do filme. Muito bom, é um filme de animação e ele vai trazer aí um pouquinho dessa característica dos povos astecas, tá certo? Da questão do colonizador. Eles viam os colonizadores no primeiro contato como os deuses. Depois o colonizador ele começa, né, a matar, a escravizar e fazer com que os povos acabem se tornando extintos, certo? Uma das principais divindades astecas é o Quetzalcoatl. Bom, enfim, esses nomes são bem estranhos, né? Significa serpente espumada, tá certo? Que está relacionada ao deus do saber, né? Do clero, do vento, enfim. Devido a uma lenda, a serpente espumada, né, foi confundida aí com Cortés na invasão espanhola, tá certo? Então eles acreditavam que quando os espanhóis chegassem, porque eles usavam aquelas vestes, né, e tal, eles eram deuses que seriam enviados. É claro que infelizmente quando os espanhóis vieram, não foi muito bom para os astecas, porque eles entraram aí em conflito, é claro, tá certo? E os espanhóis acabaram matando uma grande quantidade desse povo, tá certo? E dizimando a região. As atividades econômicas do povo astecas, né, estava relacionada à guerra, porque eles eram os melhores guerreiros, né, entre as civilizações, tá certo? E isso fazia com que eles ganhassem sacrifícios, né, oferendas e tal. A escassez de terras férteis levou ao desenvolvimento de jardins flutuantes, as chinampas, muito semelhantes aos jardins da Babilônia, tá certo? Só que há uma diferença. A Babilônia, os jardins suspensos foram construídos para agradar, né, a rainha, beleza? No caso dos astecas, foi uma questão de fato de necessidade para a produção, tá certo? O comércio se desenvolveu a tal ponto de surgir uma classe comercial, né? A classe de mercadores, certo? O reconhecimento de tributo era proporcional à capacidade de produção, ou seja, nessa época eles já pagavam impostos, não com dinheiro, não com ouro, mas com produtos, né? Sendo que os nobres eram isentos aí de impostos, é claro, né? Toda a aristocracia vai ter muito essa pegada dos nobres, dos ricos serem isentos de pagar impostos. Quem paga imposto? O povo pobre, né? Os incas, né? Como viviam os incas? Para quem quer ver uma pegada dos incas, é só assistir um pouquinho aquele filme A Nova Onda do Imperador, que, se eu não estou enganada, é até uma sériezinha lá no Netflix, não sei em qual desses canais aí de filmes e séries e tal. Mas A Nova Onda do Imperador traz um pouquinho da cultura inca, tá certo? Eles tinham concepções aí mais sofisticadas de religião, tá certo? Eles acreditavam na alma, né? Então eles acreditavam na vida após a morte, não tanto quanto os egípcios, tá certo? Mas eles tinham uma pegada de que a alma, ela deveria estar bem, ela deveria ser purificada, tá? Eles acreditavam na existência de um paraíso, né? Janam Pancha, de um inferno também, tá certo? Construíram aí grandes redes de estradas para interligar o império, já que era bastante acidentado, vivia na região aí da Cordilheira dos Andes, né? Então dificultava bastante o acesso. A religião defendia os privilégios e a estabilidade da classe dominante, ou seja, quem está no poder permanece aí no poder e é de origem divina, tá certo? A principal divindade era o deus do sol, apresentado como uma divindade benfeitora, né? E não vingativa, ele era bom, sempre bom, tá? A atividade econômica dos incas era uma espécie de economia planificada, ou seja, havia a distribuição de terras de acordo com a fertilidade. Terras mais férteis pertenciam àqueles mais ricos, aos mais nobres.
partes. Aquelas terras menos férteis, aqueles menos ricos, menos nobres, tá certo? Havia um rígido controle da demanda da população devido à escassez de terras férteis. Isso quer dizer que algumas crianças iam de fato para os sacrifícios quando nasciam, tá bom? A terra era dividida em 3 partes. Uma era para o culto, a outra para o Inca e a terceira aí para a comunidade local, tá certo? Então, uma era voltada à religião, tá? Então, uma parte da produção da terra era para a religião, ou seja, para o imperador. A outra era para o Inca, para a pessoa que produzia, tá certo? Que já não ficava com tanta coisa. E a terceira, aquela que já ninguém queria mais, nem comercializar, nem nada, era destinado à comunidade local. Tá bom? Todos os membros da comunidade tinham que trabalhar, inclusive crianças com pouca idade, né? Conforme a idade do indivíduo e sua condição física, era designada a atividade executada, tá? Então os incas domesticavam a lhama, né? E as alpacas, que cada chefe de família tinha direito a um par, aproveitando sua lã para as vestes, né, para os vestimentos. Tá? O comércio e a indústria eram muito pequenos, lembrando que a indústria é muito rudimentar, tá muito ligada ao artesanato, tá bom? Modo de produção aí asiático. Existia a inexistência da propriedade privada, tá certo? As terras eram pertencentes ao Estado, nesse caso ao imperador. Havia pagamento aí de tributos, né? É claro que por meio de oferendas, de produtos, ninguém pagava com dinheiro, pagava com produção, com milho, com trigo, com alguma produção, tá certo? E havia também a prestação de serviço ao governo, ou seja, em alguns momentos da semana se trabalhava para o império, em outros momentos da semana se trabalhava para você. Era meio uma espécie de estilo feudal, sem ter contato nenhum com a Europa. A principal atividade econômica era a agricultura, tá certo? O Estado controlava tudo, nesse caso o imperador. A existência de um considerável comércio responsável pela transferência de excedentes de mercadorias através da troca, ou seja, já praticavam o escambo, tá certo? Só que de produtos por produtos, né? Coisa que se assemelha muito à galera europeia. Nos aspectos políticos sociais, as 3 civilizações possuíam aí a autoridade suprema com amplos poderes administrativos e religiosos, ou seja, o imperador, ele era a ordem máxima, tá certo? O rei personificava o Estado, ou seja, ele era o Estado, ele era o Deus, ele era quem mandava, executava e fazia todas as coisas. Apesar dos poderes do rei não estarem limitados legalmente, as elites tinham poder, claro que delegado aí pelo próprio imperador, decisões políticas, questões relacionadas ao exército. Já os maias, tá certo? Organizava-se em cidades-estados autônomas, ou seja, cada um tinha o seu próprio corpo político e religioso, tá certo? Sem ligações com as outras, beleza? Era uma sociedade de classes composta por uma elite hereditária, ou seja, passa de pai para filho, tá bom? De sacerdotes e militares. O trabalho era público e era considerado pelos camponeses como um serviço prestado aos deuses, tá? Muitas vezes através da representatividade do próprio imperador. Já nos astecas, né? Eles organizavam uma tríplice aliança entre os reinos Tenochtitlan, tá certo? Que vai ser aí a principal cidade da região astecas, Tlacopan e Texcoco, tá? Eram basicamente essas 3 que comandavam o império. Apesar de ter aí extensos domínios, nunca foi um império propriamente dito, devido à falta de política de centralização administrativa, ou seja, cada um mandava na sua, mas tinham características muito semelhantes umas às outras, né? Os cargos políticos eram obrigatórios e somente em casos excepcionais eram renunciáveis, tá? Então era tipo obrigatório, você não podia renunciar,
Para você renunciar, tinha que acontecer algo muito extremo, beleza? No início não possuíam divisão social, era um povo migrante, né, homogêneo, de caráter estritamente guerreiro. À medida que seus domínios foram aumentando, né, daí a ideia de império, fundaram uma nova aristocracia com grupos sociais rigidamente definidos, né, onde pessoas que estavam no poder eram quem mandavam, tá? Cada grupo possuía os seus próprios deuses, cultos, roupas e bairros, tá bom? Os tributos variavam de acordo com as classes sociais, ou seja, se você tem pouco, você dá o pouco que você tem. Se você tem muito, você dá muito que você tem. Se você é um nobre, você recebe os tributos, tá? Se você é um imperador, você também recebe. Já os incas, nas questões políticas e sociais, né? Assim como os maias e os astecas eram teocratas, ou seja, né? Eles eram os próprios representantes de Deus na Terra, tá certo? Foi a única das três sociedades que formou um império propriamente dito, porque apenas um reinava, tá certo? Estava dividido esse império em 4 seções administrativas, ou seja, em 4 partes, né? Cada seção possuía uma sede administrativa com um chefe que era membro da família real e que devia obediência ao imperador. Bom, a sociedade assim era altamente hierarquizada, né? Havia o Inca, o imperador, os nobres, os sacerdotes, o povo e os servidores, que eram tipo quase escravos, certo? A mita, né? O que seria a mita? A mita era um sistema de trabalho, tá certo? Para o escravo, de caráter periódico e rotativo, tá certo? Era um sistema utilizado para fazer trabalhos nas minas, no empedramento de ruas, na escavação e limpeza de canais, tá certo? Quem fazia essa parte desse trabalho? Os servidores, é claro, né? Na construção de caminhos, pontes, edificações, palácios, né? No transporte, enfim. O pesado mesmo, quem pegava no pesado eram os servidores e o povo, tá certo? Os demais sacerdotes nobres e incas, né, que nesse caso era a representatividade do imperador, esses viviam de boinha, tá certo? Professora, no nosso livro vem falando um pouquinho sobre os nativos, exatamente, os nativos que viviam na região da América do Sul, tá certo? São classificados como povos tupis guaranis, né? Nessa região haviam índios que ainda tinham práticas assim muito rudimentares, muito semelhantes ao final do Paleolítico, início do Neolítico lá na Europa, tá certo? E não eram povos que viviam da caça, que viviam da pesca, eram seminômades, tá certo? Tinham suas tribos, mas aí quando acabava a água, a comida e tal, se dirigiam a outros lugares, praticavam pequenas agriculturas, né? Pequenas domesticações de animais, tá certo? Mas não viviam assim de forma mais intensa como essas 3 grandes civilizações que acabei de apresentar para os senhores, tá certo? Meus amores, essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!